Aí galera, tudo ótimo com vocês? Professor Caetano, aula de Física. Dessa vez o assunto é curva de aquecimento, foco na aprendizagem, escola MDM, a escola mais feliz do Ceará. Gente, nós vamos ver, continuando, o assunto que nós estávamos vendo, que era sobre trocas de calor, Nós vimos mudanças de fase, mudanças de estado da matéria. Hoje nós vamos continuar a mudança, o estudo sobre mudança de fases, e vamos entrar no estudo de curva de aquecimento. É um assunto que cai muito no Enem, corriqueiro, e é necessário que você adquira esse conhecimento importante para aplicação na indústria, certo? E na compreensão de fenômenos da natureza. Vamos lá adiante. Primeiro, para a gente rememorar ou relembrar um assunto que provavelmente vocês já tenham visto no ensino fundamental, mas que será aprofundado aqui no ensino médio. E nesse vídeo nós vemos aqui o que é vaporização. Tá? Você tem aqui a figura de uma chaleira, representa a passagem do estado líquido para o gasoso. Então, isso é fácil de compreender, quando você coloca uma chaleira para ferver e você percebe aqui o vapor de água saindo do bico da chaleira. E é uma imagem que vocês conhecem bem. No entanto, a vaporização ela pode ser dividida em ebulição e evaporação. Existem dois tipos de vaporização. A evaporação é a passagem de líquido para a fase de vapor. Você vê aqui roupas estendidas, também uma imagem comum que vocês conhecem, e ela é feita de forma lenta e gradual. Evaporação é diferente de vaporização. A evaporação faz parte, é um conceito de vaporização. No entanto, a evaporação, a fonte que determina a evaporação desse líquido, ela é o ambiente, certo? Sem necessidade de fonte de calor, que não seja o ambiente. Então, o meio pelo qual a água sai da forma líquida que está na roupa, ou no ambiente, para a fase de vapor é através do calor ambiente. E o calor, vocês sabem, nossa fonte de calor primária, que é o Sol, nossa fonte de energia primária. Então, o próprio Sol se dá conta, ele mesmo, de fazer com que os líquidos se transformem em vapor através da evaporação. Isso aí ocorre no próprio ambiente onde você está inserido, certo? Então essa é a evaporação. Já a ebulição é a passagem turbulenta, da fase líquida para o vapor, porque ela recebe o calor de uma fonte. Aí a imagem clássica da panela fervendo com água, Isso acontece, é comum, então vocês estão percebendo. E a água ela vai ocorrendo aqui a ebulição, borbulhando, como a gente costuma falar. E a gente percebe que a água ela vai diminuir aqui com o tempo. Se deixar aqui, ela vai secar, porque a água ela evapora muito rápido, certo? De forma turbulenta, ok? Então aqui você vê uma movimentação muito grande de calor dentro da água, ok? Vamos adiante aqui. E também temos a condensação. A condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Aí você tem a imagem clássica de uma garrafa de refrigerante e que está congelada, bem geladinha, ou a cerveja, o refrigerante, etc. Quando ela está exposta ao ambiente, o ar que está aqui fora no ambiente é mais quente do que a superfície do refrigerante, da cerveja, e aí a umidade do ar acaba que está na forma de vapor, de gás ou vapor, no caso um gás, e vai se transformando em água, e aí cria essas
famosa imagem aqui das gotículas na superfície do refrigerante, certo? Vamos para adiante aí. Então, nós vamos entrar agora no assunto principal aqui da nossa videoaula. Nós já vimos as outras transformações, como a fusão, certo? Já vimos a evaporação, a vaporização, assim por diante. E agora nós vamos entender como se comporta, qual é o comportamento da água através de um gráfico. E esse gráfico a gente chama de curva de aquecimento, no caso aqui de um cubo de gelo, mas a gente vai estudar especificamente o comportamento da água como um todo, certo? Então vamos imaginar aqui você tem um gráfico, esse gráfico é um plano cartesiano. No meu canal do YouTube você tem uma aula completa sobre plano cartesiano, você pode procurar no meu canal, vai encontrar plano cartesiano, caso você tenha dúvida. Mas, resumindo, o plano cartesiano seria um eixo na vertical e um eixo na horizontal, de forma perpendicular, onde ele se encontra está a origem, né, do plano cartesiano, no caso do gráfico. Só que no caso aqui, no eixo da vertical, nós teremos a escala da temperatura, certo? E no eixo da horizontal, nós vamos ter a escala da quantidade de calor, que é representada pela letra Q, quantidade de calor, certo? E aqui nós vamos ter o gráfico do comportamento da água durante a transformação que ela sofre através das mudanças de fase do estado da matéria. Então, se nós iniciarmos aqui o gelo completamente congelado a 80 graus negativo no ponto A, e nós começarmos a fornecer quantidade de calor ou caloria para esse gelo, então aqui o gráfico da quantidade de calor vai aumentando, né? E também, à medida que você vai fornecendo caloria ou calor para esse cubo de gelo, ele vai derretendo, né? Ele vai aquecendo, melhor dizendo. Ele vai aquecer, a temperatura vai aumentar, então você vê o gráfico, aqui no caso o gráfico, você vê tanto o aumento da quantidade de caloria, como o aumento da temperatura do próprio gelo. Até que essa temperatura ela se iguala a zero no ponto B. Então no ponto A estava a menos 80 graus Celsius e no ponto B está a zero, certo? E a partir do ponto B, que o gelo está na temperatura de 0 graus, começa a acontecer a fusão caso nós continuemos a fornecer calorias para esse gelo. Se você continuar a fornecer calorias, a temperatura vai permanecer constante, certo? Mas, no entanto, a quantidade de caloria vai aumentando e o gelo vai fundindo, como a gente fala, vai acontecendo o fenômeno chamado de fusão. Isso também está na videoaula passada, caso você queira ver, também está no meu canal. Vou deixar nos vídeos indicativos no final do vídeo. Você poderá ver esse fenômeno aqui fantástico do comportamento da água, em que a água, o gelo, começa a derreter, mas a temperatura dele aqui nesse estado é sempre zero. Ele está derretendo, você vê que ele está derretendo, mas a temperatura permanece zero. Até que chega no ponto C, quando você fornecer uma certa quantidade de calorias, chega a um ponto em que toda a água do gelo derrete, quer dizer, todo o gelo derrete e se transforma completamente em água. Se nós continuarmos a fornecer calorias para essa água, ela vai aquecer, obviamente, e a temperatura vai subir. Então, à medida que a temperatura sobe, à medida que a quantidade de calor aumenta, que é fornecida aumenta, a temperatura sobe. Isso daqui a gente chama de calor sensível. Repetindo, de A para B você tem o calor sensível. De B para C você tem a fusão. O que é calor sensível, gente? Calor sensível, a gente viu também na aula passada, pode haver, mas para lembrar, calor sensível é quando você fornece a certa quantidade de calorias e a temperatura também varia. Né? À medida que você fornece calorias, a temperatura varia. A gente chama isso de calor sensível.
Já aqui no ponto B até o ponto C, à medida que você vai aumentando a quantidade de calorias, a temperatura permanece constante. A gente chama isso de calor latente, certo? Que é o fenômeno da fusão, que ela acontece durante a latência ou durante o calor latente. Já aqui no ponto C até o ponto D, que você vai fornecendo calorias e a temperatura vai aumentando, nesse caso aqui nós temos uma situação de calor sensível. Quando chega no ponto D, a temperatura de 100 graus Celsius, chega no ponto chamado de ebulição. Esse aqui é o ponto de fusão, né, a 0 graus Celsius, e aqui é o chamado ponto de ebulição a 100 graus Celsius. Quando chega no ponto D de ebulição, a água, que estava na forma líquida, começa a evaporar. Então aqui é uma mistura de gás, ou gasoso, ou vapor, com água, certo? Uma mistura gasosa com líquido, certo? Durante todo esse período em que você vai fornecer caloria, mas a temperatura vai estar sempre constante a 100 graus Celsius. Você vai aumentando a quantidade de calorias fornecendo, mas a temperatura não aumenta. Mas quando chega a uma certa quantidade de calorias que você fornece, no caso 540, né, que é o ponto de ebulição, aí sim toda a água se transforma em vapor e novamente a temperatura começa a aumentar, mas a água já terá se transformado totalmente em vapor. Certo? Então esse é o comportamento da água, muito interessante, é a observação da natureza, e nós verificamos esses dois fenômenos incríveis aqui, que é a fusão e a ebulição. Vamos passar adiante, então, aqui, para ficar memorizado, no ponto de A até o ponto B, a gente chama de calor sensível. Lembrando que calor sensível é a quantidade de calor em que ocorre a variação da temperatura, e a gente calcula essa quantidade de calor através da fórmula Q-macete, que é uma fórmula que vocês já conhecem também nas aulas anteriores, você pode ver. Então, no ponto A até B, você tem um fenômeno chamado calor sensível, certo? No ponto B até o ponto C, você tem outro fenômeno chamado calor latente, ou a fusão, calor latente, fusão, certo? Em que a temperatura permanece constante, apesar de você estar aumentando a quantidade de calorias, até que a água está em estado sólido, se transforma totalmente no estado líquido. E finalmente, né, depois, quer dizer, após o estado de fusão, você tem novamente um estado de calor sensível, quer dizer, depois que a água se torna totalmente líquida, você vai aumentando a quantidade de calorias e a temperatura varia. Então aqui, novamente, uma situação de calor sensível. E aqui, finalmente, na situação de ebulição, você tem novamente um estado de calor latente. Por quê? Porque a temperatura vai permanecer constante, apesar de você estar aumentando o fornecimento de calorias, ou de quantidade de calor. Então, até um certo ponto, você vai fornecendo caloria até um certo ponto. Depois de certo ponto, novamente volta a um estado de calor sensível aqui. Então, ó, recapitulando aqui rapidamente. No primeiro caso, calor sensível. No segundo caso, calor latente. Depois, calor sensível de novo. Depois, calor latente. E no final aqui, novamente, calor sensível. Então, observe que a maneira como o calor, a troca de calor, ela muda de acordo com a quantidade de calorias e com a temperatura, esse comportamento característico aí da água, muito interessante. Cada substância tem seus pontos de fusão e tem seus pontos de ebulição. No caso da água, o ponto de fusão é 0 graus Celsius, né, que é a temperatura, e de ebulição 100 graus Celsius. Vamos para adiante aqui, vamos um exemplo de uma questão. Considere um bloco de gelo de 300 gramas, uma pedra de gelo, a temperatura de 20 graus negativos sob a pressão normal. Sendo que o calor latente de fusão, ou ponto de fusão, é 80 calorias por gramas, né? É uma tabelinha, toda questão vai fornecer esse valor importante. E o calor específico do gelo é 0,5 calorias por grama graus Celsius. E o calor específico da água é 1 caloria por grama graus Celsius, certo? Então, fornecidos esses dados, dito que essa pedra de gelo pesa 300 gramas e que está a temperatura de 20 graus negativo, calcule no item a quantidade de calor que deve ser fornecida ao bloco até que a sua temperatura chegue a 50 graus Celsius. Então, esquentar bastante esse bloco de gelo
até 50 graus Celsius. E no ponto B ele pede para você fazer aqui a relação do gráfico de quantidade de calor e temperatura, como nós já vimos aí na aula. Então, primeiramente, ele quer que você calcule a quantidade de calor, né, até chegar à temperatura de graus Celsius. Pronto, vamos observar que primeiramente a gente vai ter que zerar a temperatura do gelo. Ele está a menos 20 graus Celsius. O que é zerar a temperatura do gelo? É isso aqui, ó. Você tem que fornecer calor até chegar a zero. No caso, ele vai estar a menos 20. Então, eu preciso fornecer calor até chegar a temperatura zero. Isso aqui é uma situação de calor sensível, que a gente já viu aqui. Isso aqui é uma situação, né, de calor sensível, e nesse caso nós vamos usar a formulazinha que é macete. No caso do calor latente, aquela formulazinha que você já conhece, básica também, na aula passada, na videoaula, você está disponível no meu canal, você pode ficar à vontade, ver lá. Então, ver a quantidade de calor, no caso do calor latente, é apenas a massa vezes o calor latente de cada material, de cada substância. No caso da água, é dado na questão. Então, as substâncias são dadas, esse valorzinho, essa constante aqui de cada substância, é dado na tabelinha na questão. Certo? Vamos adiante aqui. Então, calcule a quantidade de calor que deve ser fornecida até o bloco atingir a temperatura de 50 graus Celsius. Então, a gente tem que fazer aqui, usar no caso do primeiro, para zerar a temperatura do gelo, a gente tem que utilizar aqui a fórmula do Q macete, porque se trata de uma situação de calor sensível. Então, a quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico de variação de temperatura. A massa, 300 gramas. O calor específico do gelo já viu que é 0,5. E a variação de temperatura é a temperatura final menos temperatura inicial, como vocês já sabem. A quantidade de calorias é igual a 300 vezes 0,5. Temperatura final vai ser zero, né? Porque o gelo está a menos 20 graus Celsius, vai para zero. Então a temperatura final é zero, menos, certo? A temperatura inicial, que é menos 20. Por isso que eu coloquei aqui esse outro parênteses aqui, que é para separar o negativo do 20 do negativo da fórmula aqui, certo? E aí, como vocês sabem, ó, menos com menos dá mais, 0 mais 20 é 20, certo? Ó, menos com menos dá mais, aqui, esse sinal de menos aqui é eliminado, 0 mais 20 é 20, certo? Ok? A gente já viu também nas aulas de matemática de números negativos, certo? Então, 0,5, como vocês sabem, é uma fração equivalente à fração 1 sobre 2. Então, eu transformei aqui na fração 1 sobre 2 para facilitar os cálculos, né? Se eu pegar esses 300 aqui e dividir por 2, dá 150. Então, fica 300 dividido por 2 dá 150. 150 vezes 1 é 150. 150 vezes 20 dá 3.000 calorias. 3.000 calorias. Então, você vai gastar aí a quantidade de 3.000 calorias para que esse gelo aqueça, né, no caso, descongele ou esfrie, como a gente fala, vai esfriar o gelo, né, até a temperatura de 0 graus Celsius. 3.000 calorias, gente, a gente pode dizer que é 3K cal. Esse K aqui representa esses 3 zeros aqui. Toda vez que você vê esse K, representa 1.000, ou equivalente a 1.000. Então, em vez de 3.000 calorias, a gente bota 3K calorias, certo? Então, essa aqui é uma representação para facilitar a notação dos cálculos, certo? Então, depois que você zerou a temperatura do gelo, agora você vai derreter o gelo, você vai fundir o gelo. Isso aí você vai usar a formulazinha Q-moleza, né? O nome dessa fórmula aqui, gente, é Q-moleza, também está na aula passada, na videoaula. Você vai usar a fórmula Q-moleza. No caso aqui do calor latente de fusão do gelo. Por isso que tem esse F aqui. Então a massa do gelo é 300, você vai usar a fórmula Q-moleza, porque realmente é uma moleza a fórmula. Você vai usar a massa do gelo, que é 300 gramas, vezes 80, que é o calor latente de fusão da água, né? Que é 80 calorias por grama. Então 300 vezes 80 dá 24.000 calorias, representando aqui esse 3 zero em K, certo? Então fica 24K calorias, certo? A gente pode chamar também de quilocalorias, certo? Vamos aquecer depois que você funde o gelo, ele vai se transformar em água totalmente, como a gente já viu no gráfico. Depois de transformar todo mundo em água, então a gente vai poder aquecer a água depois de derretida. Então nós vamos aquecer a água depois de derretida. Nesse caso, não é uma fusão nem ebulição, é só uma situação de calor sensível. Nós vamos usar a fórmula Q macete. Então a massa, como vocês sabem, 300 gramas
O calor específico da água sempre é 1, né? Veja que o calor específico da água é 1 e o calor específico do gelo é 0,5. A gente já viu aqui na questão passada. Ó, o calor específico do gelo, no caso do gelo, por quê? Porque nessa situação aqui estava a menos 20 graus Celsius, é gelo, então o calor específico do gelo 0,5. Já nesse caso aqui é a água depois derretida, e o calor específico dele sobe, vai para 1. Certo? Nós queremos a temperatura final de 50 graus Celsius, não é isso que ele quer na questão, e a inicial é 0. Por que a inicial é 0, professor? Porque ele acabou de sair da fusão. Na fusão, a temperatura é 0. Certo? Lembre-se que no ponto de fusão, a temperatura é 0. Então, para 0 graus Celsius, eu quero aquecer para 50. Então, é 50 menos 0, que é a variação da temperatura. Então, 300 vezes 1 é 300, 300 vezes 50 dá 15.000 calorias ou 15 quilocalorias, que a gente pode apresentar dessa forma aqui, certo? Então, gente, foram 3 etapas, né? Como vocês já sabem aqui pelo gráfico, são 3 etapas, né? Aquecer a água, quer dizer, esfriar o gelo, como a gente fala comumente, depois fundir o gelo, que é transformar em água, então, depois aquecer a água. Então foram 3 etapas, essa e essa. Ele não pedia ebulição, só para você aquecer até 50 graus Celsius. Certo? Então, no item C, ele pede para a gente fazer o gráfico. Vamos já fazer. Depois que você pegou a quantidade de calorias para zerar a temperatura do gelo, que foi 3 quilocalorias. Depois que você fundiu o gelo, você gastou mais 24 quilocalorias. E aí depois você teve que aquecer a água, você gastou mais 15 calorias. Aí você vai somar as calorias. Para zerar a temperatura 3, depois derreter o gelo, a fusão foi 24, e depois aquecer foi 15. Então soma tudo, 3 mais 24 mais 15 dá 42 quilocalorias. Então essa aqui é a resposta da questão, 42 quilocalorias. Depois nós vamos para o gráfico. O gelo estava a 20 graus negativos, estava sólido, né? No estado sólido. Depois ele passou para o estado de fusão, né? Nós aquecemos até 20 até 0 graus Celsius, e aí é uma situação de sólido e líquido. Esse S aqui é de sólido e esse L de líquido. No caso é de sólido, depois que chegou a 0 graus Celsius, ele começou a fundir, ele ficou misturado com água, né? Não é uma linguagem mais comum. O gelo está misturado com água, sólido e líquido. Depois, se eu continuar fornecendo calorias, ele vai esquentar até 50 graus Celsius. Não chegou a 100, né? Porque a questão só pede a 50 graus Celsius, vai estar no estado líquido. Galera, é isso. Você viu aí, não é difícil, é uma questão simples de compreender, um pouco trabalhosa, mas você pode rever o vídeo quantas vezes você quiser. Vamos dar uma olhada aqui como é que fica as questões, como é que ficam as questões aí de vocês. É sempre bom dar uma olhada, né? Porque ajuda bastante. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, que está muito pequeno aqui. Vou aumentar aqui mais um pouquinho, aí, beleza. Então, física do segundo ano, exercício da curva de aquecimento. E aí você tem uma questão simples sobre evaporação, certo? E aí você tem um gráfico aí, você vai fazer as mesmas análises. Qual ponto gráfico a água está em estado sólido? Gente, é fácil, né? Qual ponto na água? Aí você tem o ponto A, B, C, D, e você vê qual ponto a água está em estado sólido. Você tem os pontos A, B, C, D, E, F. Certo? E aí é só dizer em qual ponto a água vai estar no estado sólido, você marca o ponto aí. Depois, em qual a água representa o estado sólido líquido ao mesmo tempo, em qual trecho, em qual segmento de reta, né? Se o segmento de reta de A a B, de B a C, de C a D, de D a E e de E a F, em qual segmento do gráfico a água vai estar misturada com gelo, sólido e líquido ao mesmo tempo, você marca aí em qual é o segmento. Muito fácil. Qual segmento da água representa o estado líquido? Também não é difícil, você vai apontar aí. E aí, em qual segmento a água se apresenta no estado líquido e gasoso ao mesmo tempo no gráfico? Também não é difícil, muito fácil. Aqui, qual segmento a água se representa em estado gasoso? Também muito fácil. Certo? Deixa eu ver aqui. Em qual segmento acontece a fusão? Também não é difícil. Né? Em qual segmento acontece a vaporização ou ebulição? Também não está difícil.
E a nona questão é praticamente para você pegar uma pedra de gelo e aquecê-la até a temperatura de 60 graus Celsius, certo? Depois você envia e aí beleza, está terminada a questão, beleza? Galera, deixa eu ver aqui, vamos voltar aqui para nossa apresentação. É isso aí. Galera, valeu, fé em Deus, se inscreva no canal, dá um like nessa videoaula, certo? Assista quantas vezes você achar necessário, as questões não estão difíceis. Fé em Deus, vamos para cima, foco na aprendizagem, quarentena não é férias, valeu, fui!